Nesta videoaula vamos tratar do manual número 19. Este manual refere-se aos casos práticos 65 até ao 81, já que do 82 ao 88 são casos práticos sobre impostos diferidos, que é uma matéria que é abordada mais à frente no curso. Este manual trata de provisões, no exemplo 65 até 69. Depois temos os financiamentos, do 70 até ao 72. E lançamentos sobre capital próprio, do 73 até ao 81. Vamos então fazer uma abordagem sobre provisões, passivos e ativos contingentes. Nomeadamente, vamos começar com o exemplo 65. Nesta videoaula, eu vou abordar do exemplo 65 até ao 68. Relativamente às provisões, antes de começar a fazer uma abordagem a estes casos práticos, faço uma breve revisão sobre a matéria das provisões. As provisões é uma matéria que consta da norma contabilística e relato financeiro número 21. No plano de contas, as provisões, do ponto de vista de passivo, elas são registadas na conta 29. E do ponto de vista do gasto, já que as provisões são reconhecidas debitando um gasto por contrapartida de um passivo, o gasto está contemplado no plano de contas na conta 67. Genericamente, o reconhecimento de uma provisão passará por um débito na conta 67, provisões do período, e um crédito na conta 29, que é a conta de provisões que reflete o passivo. As provisões correspondem a obrigações face a terceiros de quantia incerta ou de ocorrência temporal incerta, ou seja, tempestitividade incerta. Para a constituição de provisões, deverão estar reunidos 3 critérios. Existe uma obrigação que pode ser legal ou pode ser construtiva, presente, proveniente de um acontecimento passado. Depois, é provável uma saída de recursos para liquidar a obrigação, um ex-fluxo de recursos. E, cumulativamente, pode efetuar-se uma estimativa fiável desta obrigação. Podem ser constituídas provisões para reestruturação, para contratos onerosos em que o benefício económico esperado seja inferior ao custo inevitável, para processos judiciais em curso, para liquidação de impostos, etc. Os passivos contingentes, ou seja, os associados a perdas possíveis, mas não mensuradas com fiabilidade, não vão constituir provisões, mas vão sim constituir informação no anexo. De um ponto de vista muito genérico, as provisões passam por debitar a conta 67, a conta de gastos, e creditar a conta 29, a conta de passivo. Por cada tipo de provisão, nós temos no plano de contas, por exemplo, para a provisão para impostos, debitar a conta 67.1 e creditar a conta 291. Já se for uma provisão para garantias a clientes, a conta 67.2 por crédito da conta 292. E assim sucessivamente, mediante a tipologia da provisão, nós utilizamos a conta ou a subconta adequada do plano de contas. Genericamente é sempre um débito na conta 67 e um crédito na conta 29.
Ao nível das demonstrações financeiras, como é que as provisões são posicionadas? Quando é feito o reconhecimento de uma provisão, claro, se estamos a debitar a conta 67, vai-se refletir na demonstração dos resultados. Se estamos a creditar a conta 29, vai-se refletir ao nível do balanço. Na conta 29, provisões é uma conta representativa de responsabilidades da entidade perante terceiros, pelo que apresenta sempre saldo nulo ou credor, uma vez que vai a crédito. Quando apresentar saldo credor, será o mesmo integrado no passivo não corrente do balanço, na respectiva rúbrica de provisões. Quanto aos movimentos do período, a constituição, o reforço, a utilização, a própria anulação, são reconhecidos na demonstração dos resultados, designadamente nos gastos, a constituição e o reforço, através da conta 67, e nos rendimentos, quando se procede à sua utilização ou mesmo à sua anulação, a reversão, pelo que é na conta 763, uma conta de rendimentos, reversões de provisões, que a mesma é refletida, e aí pela via dos rendimentos na demonstração dos resultados. Em termos das implicações fiscais das provisões, eu devo dizer o seguinte. As provisões, elas são reconhecidas como gastos. E como gastos vão influenciar o resultado contabilístico da empresa. As provisões, como gastos, resultam numa diminuição do resultado da empresa. Gastos são uma componente negativa do resultado. E ao contabilizar uma provisão, na vertente de gasto, obviamente que o resultado vai ser diminuído. Pelo que temos que atender se de facto aquela provisão é fiscalmente aceite ou não. Para tal, nós temos ao nível do nosso código do IRC o artigo 39, provisões fiscalmente dedutíveis. Este artigo 39 do código do IRC, ele determina quais são as provisões que são aceites. Pelo que, se uma provisão estiver prevista neste artigo 39, ela será aceite. Se não estiver prevista, ela não é fiscalmente aceite. Então, quais são as provisões aceites? De uma forma muito genérica. Podem ser deduzidas para efeitos fiscais as seguintes provisões. As que se destinem a fazer face a obrigações e encargos derivados de processos judiciais em curso, por factos que determinariam a inclusão daqueles entre os gastos do período de tributação. Então, se nós fizermos este lançamento, provisão para processos judiciais em curso, debitar a conta 67.3, creditar a conta 293, o valor que resulta a débito da conta 67.3 e que é um gasto, ou seja, influencia a demonstração dos resultados, em princípio, ele é fiscalmente aceite, porque é uma das provisões que estão consagradas no artigo 39, provisões fiscalmente dedutíveis. Também as que se destinam a fazer face a encargos com garantias a clientes previstas em contratos de venda e de prestações de serviços. Se uma empresa contabiliza provisão para garantias a clientes, para tal garantias a clientes debita a conta 67.2 e credita a conta 292, é fiscalmente aceite. No entanto, as provisões para garantias a clientes, apesar de serem fiscalmente aceites, elas têm um limite. E se a empresa ultrapassar esse limite, o excesso não é fiscalmente aceite. Esse limite é um limite que está previsto no número 5 do respectivo artigo 39. Mais à frente, quando no curso chegarmos ao módulo do IRC, em que vamos fazer o preenchimento de várias declarações modelo 22, teremos lá exemplos
de provisões que não serão fiscalmente aceites e como é que deveremos proceder em termos fiscais, e darei exemplos de provisões para garantias a clientes em que a empresa ultrapassa o limite fiscalmente aceito, e veremos como se calcula esse limite e como depois faremos a correção fiscal. Também as provisões para reparação de danos de caráter ambiental dos locais afetos à exploração podem ser fiscalmente aceitos, sempre que tal seja obrigatório nos termos da legislação aplicável e após a cessação desta. Provisões para caráter ambiental resultam de provisões para matérias ambientais, quando se debita a conta 675 por crédito da conta 295, esta provisão é fiscalmente aceita mediante condições que estão no artigo 39, ou seja, não é aceito para qualquer entidade, para qualquer empresa. O objeto da empresa tem que estar efetivamente relacionado com o motivo pelo qual se reconheceu esta mesma provisão. Estas são as provisões genericamente fiscalmente aceitas. As outras não são fiscalmente aceitas. Por exemplo, provisão para impostos é uma provisão que não é fiscalmente aceita. Pelo que, se uma empresa reconhecer uma provisão para impostos, se obedecer às condições da norma para o reconhecimento da provisão, falo do ponto de vista contabilístico, mas depois em termos fiscais não é fiscalmente aceito. E quando uma provisão não é fiscalmente aceita, significa que, quando estivermos a fazer a passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal, vamos ter que, na declaração modelo 22, no apuramento do lucro tributável, aquele que efetivamente serve os interesses do fisco para a aplicação da taxa do imposto, essa provisão que não é fiscalmente aceita, mas que foi reconhecida contabilisticamente, ela vai ter que se traduzir num ajustamento fiscal a crescer. E como ajustamento fiscal a crescer, a mesma será acrescida no campo 721, provisões não dedutíveis. Ou então para além dos limites legais, quando ela é fiscalmente aceita, mas ultrapassou o limite, como vai acontecer mais à frente nos casos práticos sobre o preenchimento da declaração modelo 22, o campo 721 também serve para provisões que, apesar de serem aceitas, elas ultrapassaram o limite. E quer sejam não dedutíveis, quer sejam além do limite legal, o valor a acrescer resultará de um ajustamento fiscal a acrescer no campo 721. Bom, vamos então agora passar para os nossos casos práticos sobre provisões. O primeiro será o exemplo 65, denominado provisões, passivos e ativos contingentes. Trata-se de uma provisão resultante de obrigação legal. A empresa Gama, no exercício N, realizou um serviço muito especializado a um cliente, para o qual existe a obrigação legal de garantir os trabalhos efetuados, tendo, por isso, a 31 de dezembro do ano N, constituído uma provisão para garantias a clientes num montante de 75 mil euros. Passado 2 anos, deixou de haver necessidade de manter a provisão, porque o trabalho realizado não teve qualquer tipo de reclamação por parte do cliente. Em termos de reconhecimento da provisão, do ponto de vista contabilístico, passa por, no ano N, debitar a conta 67.2, que nós sabemos que é a provisão para garantias a clientes, e o débito por 75 mil euros, o valor, e creditar a conta de balanço, provisão, garantias a clientes, a conta de balanço passivo, por 75 mil. Daqui a 2 anos,
Quando se verifica que não teve qualquer tipo de reclamação por parte do cliente, deixou de haver necessidade de manter a provisão, então temos que fazer o lançamento em que eu sei que tinha um saldo no meu passivo a crédito, provisão, garantias a clientes. Pelo que passo por anular esse saldo, debitando agora a conta, 292, e portanto o crédito está anulado pelo débito, a conta saldou, e tudo se traduz numa reversão da provisão. A anulação da provisão tem que passar por um rendimento. Da mesma forma que a constituição ou o seu reforço passou pelo reconhecimento de um gasto, a reversão, a anulação, passa pela conta 7632, que do ponto de vista do plano de contas é conta para reversão das provisões e, claro, um rendimento tem que ser creditado. O gasto foi debitado, mais à frente anula-se contrapondo um rendimento de 75.000 euros. Podemos confirmar no código de contas do Sistema de Normalização Contabilística que a conta 76, a classe 7 e concretamente a 763 são as reversões de provisões e depois, em função do tipo de provisão, utilizamos a respectiva subconta 7632, reversões de provisões, garantias a clientes. E daí nós temos utilizado a conta 7632. Bom, fazendo aqui um enquadramento sobre esta matéria, uma provisão é um passivo de tempestividade e quantia incerta. Assim o refere a norma 21 no seu parágrafo 8. Esta assimilação a passivos traduz o facto que só é constituída se existir um risco provável de exfluxo de recursos da entidade que incorporem benefícios económicos. Assim, a norma 21, no seu parágrafo 13, uma provisão deve ser reconhecida se e só se a liquidação da obrigação necessitará provavelmente saída de recursos que incorporem benefícios económicos, isto é, na maioria das vezes, uma saída de dinheiro, um exfluxo de recursos. O montante da obrigação possa ser estimado com fiabilidade. A norma 21, no seu parágrafo 16, refere que a obrigação pode ser jurídica, ou seja, resultar de legislação ou de contrato. Portanto, é uma obrigação dita legal. Ou apenas implícita, ou seja, construtiva. Existe uma obrigação implícita ou construtiva. É uma obrigação por iniciativa da empresa. Devido a práticas passadas, as políticas publicadas ou uma declaração corrente suficientemente específica, a empresa tenha indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades e que, em consequência, crie expectativas válidas de que a empresa cumprirá a obrigação. Quando nós trabalhamos a questão das provisões, nós fazemos-lo em conformidade com a norma de contabilidade 21. E a norma contabilística e de relato financeiro 21, na parte final, ela apresenta-nos um esquema que é a chamada árvore de decisão, que nos facilita verificar se vamos efetivamente reconhecer uma provisão. E, de acordo com este esquema, nós fazemos o seguinte trajeto. Em primeiro lugar, nós temos que verificar se existe uma obrigação presente como consequência de um acontecimento que cria obrigações. Se a resposta é sim, nós perguntamos, existe exfluxo possível? Se a resposta é sim, exfluxo, que é nomeadamente um pagamento em dinheiro,
Se a resposta é sim, a próxima pergunta é: pode ser feita uma estimativa fiável? E se a resposta é sim, nós vamos provisionar, vamos reconhecer uma provisão. Este é o trajeto que nós seguimos de acordo com a norma 21, e este é mesmo um esquema que está no apêndice à norma 21. Efetivamente, se nós percorremos este percurso e as respostas vão sendo sim, nós vamos provisionar, vamos reconhecer uma provisão. Outras vezes, nós podemos chegar à conclusão que não vamos reconhecer uma provisão. Se o caminho é o seguinte, a primeira pergunta, obrigação presente como consequência de um acontecimento que cria obrigações? Não. Obrigação possível? Não. Então, imediatamente, não fazer nada. Não vamos reconhecer qualquer provisão. Outras vezes, quando nós fazemos a pergunta, obrigação presente como consequência de um acontecimento que cria obrigações? Não. Mas a obrigação é possível? Sim. É remoto? Não, não é remoto. Existe efetivamente alguma probabilidade. Então, nesse caso, nós vamos reconhecer aquilo a que se chama, não é propriamente reconhecer, é divulgar, porque passa pela divulgação de um passivo contingente. Os passivos contingentes, eles são objeto de divulgação. Quando se diz divulgação, tem a ver com as notas anexas. As notas anexas. Ou seja, se se pergunta remoto, não é remoto, há alguma probabilidade, existe alguma probabilidade, então passamos à divulgação através das notas anexas. Mas isto também acontece na fase da estimativa. Se não é possível fazer uma estimativa fiável, não é possível, porque se fosse possível faríamos imediatamente a provisão, mas se não é possível fazer uma estimativa fiável, nós também devemos divulgar nas notas anexas ao balanço e à demonstração dos resultados a divulgação do passivo contingente. Este é um esquema muito importante que nós temos na norma Contabilística e Relato Financeiro 21 e que nos permite, efetivamente, concluir pelo percurso qual o caminho a seguir. E, portanto, se vamos respondendo sim até ao final, é porque vamos provisionando. Se eventualmente resultar alguma resposta não, em vez de provisionar, vamos divulgar no anexo através daquilo que se chamam os passivos contingentes, que passam por uma divulgação nas notas anexas. Bom, voltando aqui aos nossos casos práticos, vamos agora ao caso prático 66. Provisões, passivos e ativos contingentes, provisão resultante de obrigação construtiva. Ora, neste exemplo, no final do ano N, um petroleiro naufragou ao largo de uma determinada cidade, provocando uma maré negra que veio a poluir a costa por largos meses. Na qualidade de armador, proprietário do navio, a empresa Y não é, a priori, juridicamente responsável pelo acidente e as suas consequências. Esta responsabilidade será do fretador, que é o responsável pelos custos totais do fretamento do navio, que terá obrigatoriamente seguro para este tipo de riscos. Porém, a administração da empresa Y declarou que a empresa vai participar nas operações de despoluição da costa. Para fazer face às suas responsabilidades, a empresa proprietária do navio constituiu uma provisão no montante de 10 milhões de euros. Este exemplo, obviamente que é um exemplo trabalhado no sentido de explicar o que é uma obrigação construtiva. Isto
para o reconhecimento de uma provisão e para fazermos a distinção entre aquilo que é uma obrigação construtiva e aquilo que era o exemplo anterior e que resultava de uma obrigação legal. É que para constituirmos uma provisão, podemos ter uma obrigação legal ou uma obrigação construtiva. No exemplo anterior, tínhamos uma obrigação legal. Tinha a ver com garantia a clientes. Agora temos uma obrigação construtiva. Antes de mais, vou fazer o exemplo, depois vou explicar o que é isto, uma obrigação construtiva, em contraponto com aquilo que é uma obrigação legal. Bom, o lançamento é muito simples. Se a empresa tem uma obrigação construtiva, o que é um dos requisitos do reconhecimento de uma provisão, se pode ser feita uma estimativa fiável, se vai resultar um ex-fluxo de recursos, e estão aqui reunidas as 3 principais condições da norma 21 para o reconhecimento de uma provisão, então há que fazê-lo, e a tal empresa Y vai provisionar. E nós aqui seguimos exatamente o esquema da norma 21. Ou seja, existe uma obrigação presente. No caso concreto, a obrigação é construtiva. Há um ex-fluxo possível? Claro que sim. Vamos considerar uma estimativa fiável. Estes 10 milhões de euros são calculados na base de uma estimativa fiável, pelo que a empresa vai provisionar. E ao provisionar, o lançamento que é feito consiste em debitar a 67.5 matérias ambientais por 10 milhões e creditar a conta 295, a conta de balanço, provisões, matérias ambientais, 10 milhões. Ao fazermos este lançamento do ponto de vista contabilístico e na base da norma 21, não esquecer que ao debitarmos a conta 67.5 vamos influenciar a demonstração dos resultados e a conta 295 o passivo do balanço e será visível se nós recorrermos às demonstrações financeiras. Ora, recorrendo às demonstrações financeiras, indo aqui ao anexo A da IES, onde eu tenho as demonstrações financeiras, na demonstração dos resultados, provisões contemplam a linha 12, provisões e neste caso aumentos, e será aqui que virá refletido o respectivo gasto, como um gasto do período. Já ao nível do balanço, as provisões virão refletidas em passivo, no passivo não corrente, no item ou na rúbrica provisões. Isto a sua posição ao nível de balanço e ao nível de demonstração dos resultados. A empresa Y passou a ter uma obrigação implícita, depois da administração ter declarado que a empresa participaria nas operações de despoluição da costa. Estas obrigações implícitas são as tais obrigações construtivas. Foram causados danos ambientais que podem não ter causado à empresa nenhuma obrigação para remediar as consequências. Porém, o facto da empresa ter publicamente aceitado a responsabilidade pela reparação dos danos criou uma obrigação construtiva, de acordo com o parágrafo 12 da norma. Um outro exemplo é o caso de uma empresa que, por exemplo, publicita reembolsar a diferença de preços a todos os compradores que encontrem o mesmo produto a um preço melhor nos 6 meses seguintes à compra efetuada. Fica com uma obrigação implícita, mesmo se o compromisso não figurar no contrato de venda. E, portanto, este é um exemplo que muitas empresas, ou algumas empresas, claro, recorrem
no âmbito da sua publicidade, do seu marketing, das suas vendas, e, portanto, figura-se aqui a tal obrigação implícita e que tem a ver com a possibilidade, ou pode dar à empresa a possibilidade do reconhecimento de uma provisão através de uma obrigação construtiva. Se nós consultarmos a norma contabilística e de relato financeiro número 21, logo na parte das definições, diz-nos que os termos que seguem são usados nesta norma com os significados especificados. E refere-se que uma obrigação construtiva é uma obrigação que decorre das ações de uma entidade, quando, por via de um modelo estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou de uma declaração atual suficientemente específica, a entidade tem indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades. E, em consequência, a entidade tenha criado uma expectativa válida nessas outras partes de que cumprirá com essas responsabilidades. Isso é algo que está patente aqui, não só neste exemplo 66, que eu acabei agora de referir, também neste exemplo que uma empresa que publicita reembolsar a diferença de preços a todos os compradores que encontrem o mesmo produto a um melhor preço nos 6 meses seguintes à compra efetuada, fica com uma obrigação implícita, mesmo se o compromisso não figurar no contrato de venda. Portanto, gerou estas expectativas. E reunindo essa obrigação, que é uma obrigação construtiva, reunindo esse pressuposto com os outros pressupostos do reconhecimento de provisões, ou seja, não só a entidade tem uma obrigação construtiva, como seja provável que um ex-fluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação, efetivamente se os tais clientes encontrarem melhores preços, vai haver esta probabilidade e possa ser feita uma estimativa fiável. E aqui a norma 21 também faz uma referência àquilo que é uma estimativa fiável. Ou seja, quando nós começamos a estudar esta norma 21, temos também na norma aquilo que é uma estimativa fiável da obrigação. Isto é indicativo, por exemplo, no parágrafo 24 desta norma, onde também se desenvolve este contexto da estimativa, da melhor estimativa no critério de mensuração, ou nos critérios de mensuração. Já uma obrigação, eu estou a falar neste momento de uma obrigação construtiva, mas contrapondo com aquilo que é uma obrigação legal. Nas definições, a norma 21 faz também referência àquilo que é uma obrigação legal. E uma obrigação legal, ela deriva de um contrato, da legislação ou de outras disposições legais. Quando estamos a falar de garantias a clientes, e foi o primeiro exemplo que eu referi, estou a falar de uma obrigação legal porque deriva de um contrato. E quer seja uma obrigação legal, quer seja uma obrigação construtiva, implícita, reunindo com as outras condições, o ex-fluxo provável e a estimativa fiável, nós estamos perante as condições do reconhecimento de uma provisão. Continuando então com os nossos casos, com o nosso caso prático, temos agora o caso prático 67. E agora vamos falar de ativos contingentes. Temos o seguinte exemplo.
Com o objetivo de incentivar a formação profissional, a autarquia local prometeu um subsídio de 3.000 euros por cada posto de trabalho criado para pessoas sem qualificações. Porém, a concessão do subsídio está dependente da realização de um exame profissional a verificar-se 1 ano após o recrutamento. A empresa Alfa, durante o ano N, contratou 4 pessoas que correspondiam à definição. Bem, quanto ao registro desta operação, perante esta questão, a empresa apenas deverá efetuar a divulgação de um ativo contingente. E isto no anexo, na nota provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Deverá ser indicada a natureza do ativo contingente à data do balanço. Ou seja, a probabilidade de influxo, aqui estamos a falar de influxo porque é um ativo, a entrada, estamos a falar de um subsídio que se prevê a possibilidade, a probabilidade de existir esta entrada, portanto um influxo de benefícios económicos. E estimativa do seu efeito financeiro, caso seja impraticável a divulgação, a empresa deverá apenas declarar esse facto. Portanto, não fazemos o reconhecimento contabilístico, como fizemos nos casos anteriores, mas vamos divulgar através do anexo ao balanço e à demonstração dos resultados. Bom, um ativo contingente é um possível ativo proveniente de acontecimentos passados com desfecho incerto e cuja existência somente será confirmada perante a ocorrência de acontecimentos futuros incertos. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, desde que isto possa resultar no reconhecimento de rendimentos que possam nunca ser realizados. Porém, quando a realização de rendimentos esteja virtualmente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é apropriado, de acordo com a norma 21, no seu parágrafo 32. Uma entidade deve divulgar uma breve descrição da natureza dos ativos contingentes se for provável um influxo de benefícios económicos e, quando praticável, uma estimativa do seu efeito financeiro, mensurada usando os princípios estabelecidos para as provisões. E aqui temos o parágrafo 33 da norma 21. Ou seja, o parágrafo 22 e o parágrafo 23. Eis fluxo provável de recursos que incorporem benefícios económicos. Ainda quanto à questão dos passivos e ativos contingentes, temos agora o exemplo 68. Mas ainda relativamente ao exemplo anterior, eu gostaria apenas de corrigir a questão dos ativos contingentes na norma 21 e que se referem aos parágrafos 30 e seguintes. A norma diz que uma entidade não deve reconhecer um ativo contingente. No entanto, os ativos contingentes surgem normalmente de acontecimentos não planeados ou não esperados, que dão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos para a entidade. A norma dá aqui um exemplo, é uma reivindicação que uma entidade esteja a intentar por intermédio de processos legais quando o desfecho seja incerto. No 32, diz-nos que os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, como eu já tinha dito,
uma vez que isto poderia resultar no reconhecimento de rendimentos que poderiam nunca ser realizados. Porém, quando a realização de rendimentos esteja virtualmente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e aí o seu reconhecimento é apropriado. E diz-nos o parágrafo 33 aqui que um ativo contingente é divulgado quando for provável um influxo de benefícios económicos, sem contudo dar indicações enganosas da probabilidade de surgirem rendimentos. Os ativos contingentes são avaliados continuadamente para assegurar que os desenvolvimentos sejam apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras. Se tornar virtualmente certo que ocorrerá um influxo de benefícios económicos, o ativo e o rendimento relacionados são reconhecidos nas demonstrações financeiras no período em que a alteração ocorra. Se um influxo de benefícios económicos se tornar provável, uma entidade divulga o ativo contingente. Divulga o mesmo. E falo, obviamente, no anexo. É no anexo que nós vamos produzir a divulgação dos mesmos. No exemplo 67, tratamos de ativos contingentes e chegamos à conclusão que o mesmo seria objeto não do reconhecimento das demonstrações financeiras, mas através da divulgação. Seguidamente, no 68, temos o seguinte. A empresa Beta S.A. foi informada pelos seus advogados da existência de 2 processos em tribunal. O primeiro movido pela empresa, o qual está relacionado com o fornecimento de produtos defeituosos por um fornecedor, cujo desfecho se prevê seja favorável, com o recebimento de uma indemnização no valor de 50 mil euros por compensação de danos causados. O segundo movido por um cliente, que pede uma indemnização no valor de 10 mil euros, mas cujo desfecho provável é que a empresa não venha a pagar qualquer indemnização. Bom, a primeira situação origina a divulgação de ativo contingente. Ou seja, nós estamos aqui perante 2 processos em tribunal. O primeiro é movido pela nossa empresa e está relacionado com o fornecimento de produtos defeituosos por um fornecedor e prevê-se que seja favorável com o recebimento de uma indemnização, ou seja, influxo. Quanto ao segundo, que é movido por um cliente contra nós, e prevê-se que venha a resultar um ex-fluxo. Recebimento, pagamento. Pelo que a primeira situação ela vai oferecer a divulgação de um ativo contingente. No anexo, na nota provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, deverá ser indicada a natureza do ativo contingente à data do balanço, ou seja, probabilidade de influxo de benefícios económicos. Influxo. E daí a divulgação ser através de um ativo contingente. Estimativa do seu efeito financeiro, caso seja impraticável a divulgação, a empresa deverá apenas declarar esse facto. A segunda situação origina a divulgação de passivo contingente, porque estamos a falar de um ex-fluxo. No anexo, na nota provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, deverá ser indicada a natureza do passivo contingente, estimativa do seu efeito financeiro, indicação das incertezas que se relacionam com a quantia ou momento da ocorrência de qualquer
ex-fluxo e a possibilidade de qualquer reembolso. Caso seja impraticável a divulgação, a empresa deverá declarar esse facto. Bom, quanto ao enquadramento, um passivo é uma obrigação presente da entidade, proveniente de acontecimentos passados, cuja liquidação se espera que resulte num ex-fluxo de recursos da entidade que incorporem benefícios económicos. Um passivo contingente é uma obrigação possível que provenha de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. E aqui temos a norma 21, no seu parágrafo 8º, quando nós temos na norma, a norma 21, o conjunto de definições, em que se faz a definição, ou que se dá a definição daquilo que é um passivo contingente. Uma obrigação possível que provenha de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de ou mais acontecimentos futuros incertos, não totalmente sobre o controle da entidade. Neste âmbito, um passivo contingente não deve ser reconhecido nas demonstrações financeiras. Portanto, não se contabiliza. É o que isto significa. Não se contabiliza como gasto e como passivo. O mesmo não acontece com as provisões, como já vimos, são mesmo contabilizadas como gasto e como passivo. E como o passivo contingente não é reconhecido nas demonstrações financeiras, deve ser divulgado, a menos que a possibilidade de qualquer ex-fluxo na liquidação seja remota. E isto conforme o 27 da norma 21. Consultando a norma 21 no 27, nós temos que um passivo contingente é divulgado, e remete-se aqui para o tal apêndice, que eu já expliquei no início, a menos que seja remota a possibilidade de um ex-fluxo de recursos que incorporem benefícios económicos. E quando a norma se faz referência ao apêndice, é para nunca nos esquecermos de consultarmos aqui o apêndice e de ver o caminho que nós seguimos, ou para provisionar, ou para divulgar como passivo contingente. E já sabemos que a divulgação passa pelo anexo às notas, anexo ao balanço e à demonstração dos resultados. Uma entidade deve divulgar uma breve descrição da natureza dos passivos contingentes e, quando praticável, a menos que a possibilidade de qualquer ex-fluxo na liquidação seja remota, como eu já referi várias vezes. Uma estimativa do seu efeito financeiro, mensurado segundo os parágrafos 35 a 52, uma indicação das incertezas que se relacionam com a quantia ou momento da ocorrência de qualquer ex-fluxo, e a possibilidade de qualquer reembolso. Já um ativo contingente é um possível ativo proveniente de acontecimentos passados, com desfecho incerto e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência de acontecimentos futuros incertos. Os ativos contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, desde que isto possa resultar no reconhecimento de rendimentos que possam nunca ser realizados. Porém, quando a realização de rendimentos esteja virtualmente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é apropriado, conforme nos indica a norma 21 no seu parágrafo 3. Podemos sempre consultar as normas
neste caso a norma 21, e verificar a justificação que eu faço aqui na resolução do caso prático. Uma entidade, mais uma vez, deve divulgar uma breve descrição da natureza dos ativos contingentes, se for possível, um influxo de benefícios económicos e, quando praticável, uma estimativa do seu efeito financeiro. Aqui tratamos do parágrafo 33 da norma 21. Bom, o caso prático 69 trata de provisões e provisão resultante de um contrato oneroso. Bom, aqui já estamos a falar de uma provisão baseada numa obrigação legal. Ou seja, a empresa Alfa Limitada efetuou em fevereiro do ano N um contrato de venda de produtos acabados para fevereiro do ano seguinte, pelo valor de 100 mil euros. No ano N, a empresa tem a expectativa que irá ter custos com a produção destes produtos no valor de 105 mil euros, não podendo a empresa cancelar o contrato sem pagar uma compensação à outra parte no valor de 5 mil euros. Então, só fazendo um breve enquadramento, não devem ser reconhecidas provisões para perdas operacionais futuras. Se a entidade tiver um contrato oneroso, a obrigação presente segundo o contrato deve ser reconhecida e mensurada como uma provisão. A norma 21, nas definições, no 8, dá-nos o conceito, o que é um contrato oneroso. E contrato oneroso é um contrato em que os custos não evitáveis de satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios económicos que se espera serem recebidos ao abrigo do mesmo. E no nosso caso prático, e voltando aqui ao enquadramento, uma entidade deve reconhecer qualquer perda de imparidade que tenha ocorrido nos ativos inerentes a um contrato oneroso antes de ser reconhecida a provisão. Um outro exemplo é o caso de uma empresa ter celebrado, por exemplo, um contrato de arrendamento de uma unidade industrial, onde leva a cabo a sua atividade sem possibilidade de cancelamento e com uma cláusula contratual que não permite o seu arrendamento. Caso a empresa transfira a sua atividade, esta mantém a obrigação legal de pagar a renda mensal durante a vigência do contrato. Assim, o acontecimento que cria a obrigação é, desde logo, a celebração do contrato de arrendamento que criou a obrigação legal da empresa pagar uma renda mensal. Por outro lado, é provável que ocorram ex-fluxos de recursos, incorporando benefícios económicos na liquidação, na medida em que, ao não existir a possibilidade de arrendar a unidade industrial abandonada, a empresa deverá continuar a pagar o respectivo valor da renda contratada. Consequentemente, a empresa deve reconhecer uma provisão pelo montante correspondente à melhor estimativa dos pagamentos inevitáveis do arrendamento da unidade industrial, que foi abandonada, correspondente ao número de meses que faltam para o término do contrato. Ora, ainda dentro do nosso caso prático, nós vamos reconhecer, no caso da empresa Alfa, uma provisão para contratos onerosos. Contratos onerosos, de acordo com o nosso plano de contas e considerando as provisões do período, contratos onerosos correspondem à conta 67.6. 676. E a sua contrapartida, em passivo, já sabemos que é a conta 29.
E dentro da 2.9 nós também temos as várias tipologias de provisões e temos contratos onerosos a 2.9.6, contratos onerosos. O reconhecimento passará por debitar a conta 676, contratos onerosos, e por 5.000, e creditar a 2.9.6 por 5.000. Contratos onerosos, do ponto de vista do código do IRC, é uma matéria que não consta do elenco das provisões previstas no artigo 39, provisões fiscalmente dedutíveis. Ora, não consta de provisões fiscalmente dedutíveis as dos contratos onerosos, as reconhecidas no âmbito de contratos onerosos. E as provisões que não constem do artigo 39, e o artigo 39 elenca provisões fiscalmente dedutíveis, se não está no artigo 39, em princípio, é fiscalmente não dedutível. O artigo 40 faz referência à provisão para a reparação de danos de caráter ambiental e depois no Código do IRC o artigo 41 já vai para os créditos incobráveis. Pelo que, quando uma provisão não está no elenco do artigo 39, ela não é fiscalmente dedutível. E quando não é fiscalmente dedutível, significa que, apesar de ser reconhecida, porque se a norma 21 prevê o reconhecimento de provisões nas condições estabelecidas, elas têm que ser reconhecidas contabilisticamente. Mas fiscalmente, se não são aceitos, bom, a empresa vai ter que utilizar a declaração modelo 22, quando do apuramento do lucro tributável, e aquelas provisões que não são fiscalmente dedutíveis, que não são aceitos do ponto de vista fiscal, elas deverão ser acrescidas no campo 721, traduzindo-se naquilo a que se denomina um ajustamento fiscal a acrescer. Deduz na contabilidade, mas depois, como não se traduz como encargo fiscalmente dedutível, não é fiscalmente aceito, acresce na declaração modelo 22 e faz-se assim o ajustamento fiscal a acrescer. Ficamos então por aqui hoje. Fizemos alguns exemplos de provisões de ativos contingentes e de passivos contingentes à luz daquilo que está na norma contabilística e relato financeiro número 21. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula. Até à próxima. Muito obrigado.